E vamos agora à entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar sobre a proposta de reforma tributária que já está em tramitação no Congresso. Eu converso com o economista Bernard Api, que é diretor do Centro de Cidadania Fiscal e é considerado aí o pai dessa proposta. Bernard Api, boa noite. Boa noite, Denise. Bom, eu falava em pai dessa proposta porque ela foi apresentada pelo deputado Baleia Rossi, mas inspirada nesse trabalho que vem sendo feito pelo Centro já há 3 anos, eu acho, né? Bastante tempo de discussão, e ela foi aceita, né, na CCJ, está em tramitação. Em linhas gerais, ela junta alguns dos principais tributos, são 3 federais, IPI, PIS e COFINS, além do ICMS e do ISS, criando um novo imposto que seria o IBS, é isso? Isso, é. A ideia então é substituir esses 5 tributos por um único imposto que chama Imposto sobre Bens e Serviços, que é um imposto cobrado no modelo que a gente chama de Imposto sobre Valor Adicionado. Quer dizer, toda a venda da empresa, ela tem o débito do imposto, mas tudo que a empresa adquiriu no seu processo produtivo, ele vem tributado, mas ela recupera todo o imposto que foi pago nas etapas anteriores, que é o crédito do imposto. Então, na prática, como você recupera tudo que foi pago anteriormente na cadeia, você só está tributando a última venda. Nesse modelo, você desonera completamente exportações, desonera completamente investimentos. Então, embora ele seja cobrado ao longo da cadeia de produção e comercialização, é um imposto sobre o consumo. E esse é o padrão mundial de tributação do consumo. O que nós estamos fazendo é buscando trazer para o Brasil o melhor padrão mundial de tributação do consumo. No caso de exportação, haveria uma compensação. Se a empresa exportadora comprou um insumo que veio tributado, o modelo prevê que esse dinheiro vai ser devolvido para a empresa exportadora. Inclusive, o modelo prevê que isso vai ser devolvido no máximo em 60 dias. Quer dizer, é imediata. Hoje no Brasil, uma empresa exportadora às vezes acumula crédito de ICMS, ela tem uma dificuldade enorme em recuperar esse imposto que pertence a ela. No caso, por exemplo, da indústria automobilística, nós estamos falando em 13 bilhões de reais de créditos acumulados e não devolvidos de ICMS. Porque tem toda uma burocracia, uma discussão em torno dessa devolução. Agora, eu queria colocar o seguinte, essa proposta, ela não é a do governo, que também defende uma reforma tributária, só que uma reforma que mexesse apenas com os impostos federais, por receio de alguma turbulência, de algum problema maior de adequação, especialmente do ICMS, que é estadual. E aí eu lembro que o ICMS é, inclusive, instrumento da guerra fiscal entre os estados para dar estímulos a determinados setores, a determinadas atividades. Como é que se lidaria com isso na transição? Bom, na verdade, como é que funciona a transição desse modelo que nós estamos propondo? A gente tem uma transição em 10 anos. Tem primeiros 2 anos você cobra um novo imposto com uma alíquota muito baixa, de 1%, reduz só um tributo federal, que é a COFINS, para não ter aumento de carga tributária, e depois, nos 8 anos seguintes, vai reduzindo progressivamente as alíquotas dos tributos atuais e aumentando progressivamente a alíquota do novo imposto. Esse modelo permite fazer essa transição mantendo a carga tributária absolutamente constante. E isso é um fator importante, quer dizer, a ideia não é nem aumentar a carga tributária, nem reduzir a carga tributária, mas é melhorar a qualidade do sistema tributário brasileiro. Na prática, o efeito final é como se houvesse uma redução da carga tributária efetiva, porque hoje tem a carga tributária que é o que você paga para o governo e tem a carga tributária escondida, que é a ineficiência e o custo burocrático de pagar imposto, que no Brasil é o mais alto do mundo. Esse modelo que está sendo proposto elimina essa carga tributária escondida que nós carregamos no sistema tributário brasileiro. Então, o efeito final, na prática, é deflacionário, ou seja, tem uma redução do imposto que, na prática, é suportado pelos consumidores do Brasil. Agora, no caso do ICMS, por exemplo, que tem alíquota diferente de um produto para outro, de um serviço para outro, como é que seria mantido esse retorno que os estados têm? Porque tem essa preocupação também, tanto do governo federal, como estados e municípios, em não abrir mão de receita, pelo menos por hora, né, até que haja um ajuste. Como é que se daria essa troca por esse novo tributo? Essa é uma boa pergunta. Esse novo imposto ele vai ser recolhido numa conta centralizadora. E o recurso dessa conta centralizadora vai ser distribuído para a União, para cada um dos estados e para cada um dos municípios do Brasil. Esse é um imposto, como eu disse, sobre o consumo. Então, na verdade, a parcela do imposto que pertence a cada estado e cada município é proporcional ao consumo no estado e no município. E hoje a gente tributa a produção. E é isso, inclusive, que gera todo esse problema de guerra fiscal, de uma situação de extrema briga entre os estados, que gera uma situação extremamente ineficiente de organização da economia brasileira. Agora,
quando você migra da distribuição atual da receita para a distribuição pelo consumo, que é o que resulta do novo modelo, tem uma redistribuição. Tem alguns estados e municípios que aumentam a participação no bolo e alguns que reduzem. E para que esse efeito seja muito diluído nas finanças públicas estaduais e municipais, nós estamos propondo uma segunda transição, que é de 50 anos, que não tem importância nenhuma para o contribuinte. O sistema tributário muda em 10 anos. Mas o efeito que essa mudança vai ter nas receitas de cada estado, cada município, está diluído ao longo de 50 anos. E com isso, você dá um tempo muito longo para que você possa ajustar as finanças públicas do estado e do município à nova situação. Agora, tem um ponto extremamente importante nessa mudança, que é o mais relevante de todos. A correção dos problemas que tem hoje nos 5 tributos que estão sendo extintos, ela sozinha pode levar a um aumento do PIB potencial do Brasil, ou seja, do potencial de crescimento da economia brasileira, de pelo menos 10% num horizonte de 15 anos. O que significa que, no agregado, todo mundo sai ganhando com essa mudança. Saem ganhando os consumidores, via aumento do poder de compra, saem ganhando, inclusive, os governos, porque mantendo a carga tributária como proporção do PIB, a arrecadação deles vai crescer, porque a economia vai crescer mais. E isto, quando você junta esse maior efeito da economia, com essa transição muito longa na distribuição da receita, praticamente nenhum estado e nenhum município vai sair perdendo em relação à manutenção do sistema atual. Agora, o estímulo à atividade econômica ao crescimento viria da simplificação tributária do ponto de vista do contribuinte, é isso? O estímulo, sim, o estímulo ao maior crescimento vem da correção de uma série de distorções que resultam no sistema atual. Quais são essas distorções? O custo burocrático de pagar imposto, que no Brasil é o mais alto do mundo. Segundo, do contencioso, do litígio entre os contribuintes e o fisco, que provavelmente é o mais alto do mundo no Brasil também, que além de ter custo, também gera insegurança jurídica e reduz o investimento. Terceiro, o nosso sistema tributário atual, o imposto deveria ser um imposto sobre consumo, mas o nosso sistema é distorcido e você está tributando investimento e está tributando exportação. E você vai corrigir esses problemas e com isso aumenta o investimento e aumenta o potencial de crescimento da economia brasileira. E por fim, e é o ponto mais importante, tem a distorção que nós chamamos, a correção daquilo que a gente chama de distorção alocativa. É uma coisa de economista, mas o que acontece é que hoje o sistema tributário brasileiro leva a economia brasileira a se organizar de uma forma muito ineficiente. Então vou te dar um exemplo só para tentar entender, mas isso repete de forma generalizada no sistema tributário. Hoje, se você quiser no Brasil construir um prédio, você pode construir um prédio de concreto armado e aí você vai agregar valor no canteiro de obras e você vai pagar ISS no máximo 5% e PIS/COFINS cumulativo, 3,65%. Então vai pagar no máximo 8,65%. Se você quiser construir um prédio com uma estrutura pré-fabricada, você vai ter o valor agregado na indústria. E você vai pagar ICMS, aqui em São Paulo 12%, numa estrutura metálica, e PIS/COFINS não cumulativo, que é 9,25%. Então vai pagar 21% e 25%. Então imagine que com a mesma quantidade de trabalhadores de capital que você faça 10 prédios de concreto armado, você pudesse fazer 11 prédios com estruturas pré-fabricadas. O sistema tributário brasileiro te leva a fazer 10 prédios em vez de 11 por conta de distorções na tributação. E isso acontece sempre que a tributação varia dependendo de como organiza a produção. E isso acontece de forma generalizada na economia brasileira. Acaba direcionando alguns investimentos pelo custo tributário. Isso, e acaba levando a que eles façam um investimento mal feito, se organiza mal a economia brasileira. Toda vez que você tem uma distorção no sistema tributário, isso acontece. E acontece que no sistema brasileiro a gente só tem exceção, a gente não tem regra. E quando você só tem exceção, você tem um monte de efeitos negativos sobre a organização da economia brasileira, um monte de efeitos negativos sobre a competição. No Brasil, hoje, para uma empresa, é mais importante ter um bom benefício tributário do que ser eficiente. E isso é um desastre do ponto de vista do crescimento do país. Eu ia colocar exatamente essa questão, porque nós temos muitas desonerações, que inclusive são alvo do governo, ele quer reduzir para poder reforçar o caixa. Como é que ficaria essa questão da desoneração no novo sistema com impostos unificados? Essa pergunta é muito boa. Na verdade, todos os benefícios fiscais que existem hoje, nesses 5 tributos, vão deixar de existir ao longo dessa transição de 10 anos. Eles vão sendo reduzidos junto com a redução das alíquotas dos impostos atuais. Aí a pergunta que fala o seguinte, mas como é que eu vou fazer política de desenvolvimento regional, que hoje é feita em cima de benefícios fiscais? A ideia é substituir... Tem até a Zona Franca de Manaus? Inclusive a Zona Franca de Manaus. Qual o problema? O problema é que o sistema atual de fazer desenvolvimento regional ele é muito ineficiente, porque ele, em vez de explorar a vocação regional, ele é feito para levar uma empresa que não tem vocação para outra região. E isto é feito de forma generalizada. Inclusive a guerra fiscal dos estados acaba gerando distorções muito claras. O nosso estado aqui, São Paulo, por exemplo, dá benefício para frigorífico.
E tem estado onde está o boi, no Centro-Oeste, que dá benefício para a montadora. Se a gente não tivesse os benefícios, o frigorífico estava no Centro-Oeste, a montadora estava em São Paulo e talvez o frigorífico gere até mais emprego do que a montadora. E eu tenho com isso um monte de caminhão rodando o Brasil de forma desnecessária. Desrespeita a vocação regional. Desrespeita a vocação regional e não cria condições para ter um desenvolvimento sustentável no longo prazo, que você consegue investir em qualificação de mão de obra e em infraestrutura. O que o modelo propõe é substituir o modelo atual, baseado em incentivos ineficientes, por um modelo baseado na alocação de recursos orçamentários para explorar as vocações regionais, investir em infraestrutura, investir em qualificação de mão de obra, criação de centros de tecnologia, coisa que vai gerar a condição de que o Estado menos desenvolvido no longo prazo possa andar com suas próprias pernas. Agora, o governo tem falado muito na questão do pacto federativo, que seria uma redistribuição aí dos recursos, transferindo para estados e municípios mais responsabilidades, e aí o bolo seria distribuído de uma outra forma. Como é que ficaria? É possível se fazer essa alteração com essa reforma? Não só é possível, como a reforma viabiliza fazer essa alteração de forma muito melhor que o sistema atual. Porque nesse novo modelo que a gente está falando, o imposto, o ICMS, vai ter uma alíquota federal, uma alíquota estadual e uma alíquota municipal. Se você quiser redistribuir receita, é muito fácil. Você reduz a alíquota federal e aumenta a alíquota estadual e a alíquota municipal. Sem afetar em nada para o contribuinte, não afeta em nada o contribuinte, você fez a redistribuição de receita que o governo está dizendo que quer fazer. Ou seja, na verdade, esta mudança que está sendo proposta cria o instrumento para o governo fazer essa política de menos Brasília e mais Brasil que está sendo proposta. Então, nós estamos dando um instrumento para poder fazer o que o governo está dizendo que quer fazer. Agora, essa distribuição seria bem complexa, né? Ela é complicada quando você pega todo esse bolo tributário, um novo imposto, e você tenta redistribuir com todas as particularidades que nós temos nessa distribuição, o quanto que vai para cada município, para cada estado, é complicado? Na verdade, não. Nesse modelo que a gente está propondo, ele é um modelo extremamente simples. Na verdade, sempre que você fizer uma operação interestadual ou intermunicipal, a receita vai pertencer à parcela estadual ao estado de destino, a parcela municipal ao município de destino. Então, na verdade, tudo que você tem que fazer é digitar. Se você está vendendo por uma empresa, o CNPJ da empresa já vai dizer em que município ela está, o imposto já pertence a ela. Se é uma venda para pessoa física, se tiver entrega física é o CEP. Se for uma venda de um software, é pelo endereço do CPF de quem comprou. Fez isso automaticamente e com um bom sistema, que é que vai ser montado para um novo sistema, você já faz a redistribuição da receita entre os estados e municípios, como eu falei, a partir de uma conta centralizadora. Então, no fundo, o que a gente está propondo é fazer o seguinte, é substituir um sistema tributário que tem 5 tributos muito ruins, cheios de falhas, cheios de buracos, cheios de exceções, que impedem o crescimento da economia brasileira e geram uma disputa fratricida entre os estados e os municípios brasileiros, por um sistema muito simples, que a regra é a mesma para todo mundo, absolutamente para todo mundo, em que tem um sistema automático de distribuição de receita e gera um federalismo cooperativo. A ideia é que estados e municípios vão atuar conjuntamente na gestão desse novo imposto. Agora, você já esteve lá no Congresso explicando essa proposta em detalhes, tanto que ela foi acatada aí na CCJ. Agora, já houve conversas com os governadores, que sempre tem essa preocupação com relação à arrecadação, e com o governo federal, que ainda tinha aquela proposta em elaboração e hoje continua muito focado na reforma da Previdência, mas em algum momento ele vai começar a se preocupar mais com a reforma tributária. Será que ele não insistiria naquela proposta original que ele vinha desenvolvendo? Bom, o governo federal, pelo que foi anunciado, porque ainda não tem nenhum projeto colocado para discussão, queria fazer uma proposta em 3 itens. O primeiro item que era fazer um IVA federal, que é exatamente o que nós estamos propondo, só que com ICMS, no caso do governo federal, sem ICMS e ISS, desonerar a folha de pagamentos e substituir isso por uma contribuição sobre pagamentos e revisar o imposto de renda. A discussão que nós estamos fazendo aqui é só dessa tributação do consumo, é o primeiro item. Os outros itens podem tramitar em paralelo, são outras discussões que podem ser feitas, se o governo quiser discutir com o Congresso, podem ser feitas com o Congresso Nacional. Nessa primeira questão, a gente vê claramente uma vantagem no modelo que nós estamos propondo. O governo diz, é politicamente mais complicado discutir com ICMS e ISS. Mas o Congresso está dizendo, nós estamos dispostos a discutir uma reforma tributária, incluindo ICMS e ISS. Aí, o ministro da Fazenda diz que quer rediscutir o Pacto Federativo. E, ao mesmo tempo, ele não está querendo dizer que não quer discutir os tributos estaduais e municipais. Não é possível rediscutir o Pacto Federativo sem rediscutir os tributos.
Eu acho que está mudando, na verdade, espero que mude a posição do governo federal e a minha perspectiva é que está mudando, acho que o governo vai apoiar a reforma que está em tramitação no Congresso e possivelmente participar da discussão, se quiser fazer algum aprimoramento, certamente vai ser ouvido e vai participar da discussão. E foi uma iniciativa do próprio Congresso, né, de acatar, teve essa proposta apresentada pelo deputado Baleia Rossi, Rodrigo Maia apoiou, endossou, é o caminho para a tramitação, não é? Se o governo não interferir diretamente, se houver uma receptividade da base do governo lá no Congresso, ela pode avançar. Atrapalha a reforma da Previdência, não? Não atrapalha, mas existe uma decisão política dentre os parlamentares de primeiro votar a reforma da Previdência e só depois votar a reforma tributária. Então, na verdade, são dois temas complexos, a ideia é que não sejam votações simultâneas de dois temas complexos. A reforma da Previdência é prioritária, e eu concordo, eu trabalho com reforma tributária, mas concordo que a reforma da Previdência é prioritária, mas vai se avançando na discussão da reforma tributária enquanto está tramitando a reforma da Previdência, e assim que passar a reforma da Previdência, está aberto o espaço para poder votar a reforma tributária. É porque a tramitação é a mesma, né? Passa pela CGJ, depois tem comissão especial, exige o mesmo quórum, porque também é uma emenda constitucional. Exatamente, é uma proposta de emenda constitucional que o deputado Baleia Rossi apresentou, foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, que analisa apenas se a proposta é constitucional, com o relatório do deputado João Roma, e foi aprovado por quase todos os partidos, apenas o PSOL votou contra a proposta, e agora vai para a comissão especial. Ainda não está instituída, mas acredito que nas próximas semanas seja instituída. Depois vai para o plenário, tem que votar com a aprovação de 3/5 dos deputados, aí vai para o Senado e tem a tramitação do Senado. Agora, como é que ficariam outras tributações? O caso, por exemplo, de imposto de renda. Ele teria uma legislação própria discutida à margem, porque o governo já falou em algumas exonerações para quem ganha menos, já teve várias propostas, depois tem tributação sobre ganhos de capital. Como conciliar isso tudo? Na verdade, toda a discussão de mudança no imposto de renda é lei ordinária. Não precisa de emenda constitucional para discutir imposto de renda no Brasil. Não faz sentido se juntar com uma discussão de uma emenda constitucional. Então, a proposta que nós estamos fazendo é uma proposta para melhorar a tributação do consumo no Brasil. Como eu falei, isso sozinho gera um efeito enorme de aumento do potencial de crescimento da economia brasileira. A discussão sobre o imposto de renda e a discussão sobre tributação da folha de salários pode ser feita em paralelo, junto com a discussão da melhoria na tributação do consumo. No caso da folha de pagamentos, se quiser substituir por uma contribuição sobre os pagamentos, como anunciou o governo, aí exigiria emenda constitucional. Porque aí seria meio que vinculado ao novo sistema de previdência. Não necessariamente. O que está se discutindo, o que está se discutindo é como vai ser financiada a previdência. Eu acho que é uma discussão importante, mas é uma discussão que pode ser feita paralelamente, ainda que nesse caso da folha exija emenda constitucional. Porque você não sabe se vai para a capitalização, se não vai, como é que seria a contribuição, né? Inclusive é a coisa que é colocada quando se discute essa possibilidade de capitalização, né? Bom, isso é verdade. A discussão sobre capitalização, ela conversa com a discussão sobre como é financiada a Previdência. O resto das mudanças da reforma da Previdência, ela é basicamente independente da discussão do financiamento da Previdência. Agora, pelo seu contato lá no Congresso, pela percepção que teve aí do ambiente político, há condições de a reforma tributária finalmente ser aprovada este ano também? Olha, eu acompanho esse tema há muito tempo e eu sinto que o clima, não só no Congresso, o clima na sociedade, porque as empresas não aguentam mais o sistema tributário brasileiro. O clima nos próprios estados, porque os governadores estão vendo que o ICMS é um imposto condenado a ser cada vez menos relevante. E o clima nos políticos com os quais eu tenho contato, eu diria que é o clima mais favorável para aprovar a reforma tributária desde a Constituição de 88. Ótimo. Nós conversamos com Bernardo Api, economista, diretor do Centro de Cidadania Fiscal. Muito obrigada, uma boa noite. Obrigado, Denise. Boa noite.